Façamos a leitura do texto então. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 22. Diz assim: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos sejam dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, nós sabemos que Pedro escreveu essa carta, conforme já foi dito à igreja, em torno de 60 anos depois de Cristo. Nós sabemos que esse pessoal que recebeu a carta foi aquele pessoal que provavelmente tinha se convertido quando Pedro pregou o primeiro sermão dele lá em Atos. E claro, foram perseguidos, se dispersaram e acabaram formando igrejas. Então Pedro escrevia a essas pessoas. Pedro também escrevia aqueles que Paulo tinha evangelizado, e Paulo estava cuidando deles. E agora, depois da morte de Paulo, segundo os estudiosos dizem, Pedro estava cuidando, pastoreando essas igrejas. Era a região da Galácia, como está escrito no verso 1 do capítulo 1, da Capadócia, Ásia, Bitínia e Ponto. E é interessante estudar a carta de Pedro, conforme também eu já disse aqui nas últimas vezes, porque Pedro foi um homem muito inconstante no seu caminho. Pedro foi chamado por Cristo e a gente consegue perceber erros de Pedro fenomenais. Por exemplo, quando Pedro disse para Cristo que ele não deveria morrer, e aí então Cristo repreendeu ele dizendo: para trás de mim, Satanás. Nós vemos Pedro também tentando caminhar sobre as águas e afundando logo no primeiro passo. Nós vemos Pedro negando a Cristo 3 vezes. Então Pedro, ele tinha um amor ardente pelo Senhor, ele era apaixonado por Cristo, porém ele era muito inconstante nos seus caminhos. Ele fraquejava muitas vezes. Pedro também teve durante um tempo até mesmo uma falta de entendimento daquilo que o Senhor ensinou ele, daquilo que o Senhor ordenou ele a fazer. Por exemplo, após a morte e a ressurreição de Cristo, Pedro estava pescando e não foi fazer aquilo que Cristo ensinou ele, ordenou ele a fazer. Então Cristo teve que ir atrás de Pedro novamente, chamar Pedro, falar com Pedro e de novo falar para Pedro cuidar das ovelhas dele. Foi aquela famosa conversa que Cristo teve entre Pedro, que Cristo perguntou 3 vezes a Pedro se Pedro amava ele mesmo. Se Pedro amava ele, perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E aí quando Pedro falou: tu sabes, Senhor, se eu te amo, tu sabes que eu te amo. E então Cristo falou para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas então, Pedro. E o que Pedro nos ensina nessa carta é muito precioso. Nós temos que pensar em Pedro como um de nós.
Um de nós que Cristo veio, ensinou a sua palavra, falou conosco, e enxergarmos em Pedro, nos erros de Pedro, os nossos erros, enxergarmos nos pecados de Pedro, os nossos pecados, e aprendermos com Pedro a sua constância, aquilo que fez com que ele fosse firme na caminhada do Senhor, como a gente imitar ele, por quê? Porque ele está ensinando aquilo que Cristo ensinou a ele, para essas pessoas que estavam recebendo a carta. A gente sabe que havia muita perseguição nessa época aos cristãos, então Pedro escreve essa carta para aquele povo que estava sendo perseguido, um povo que estava sendo altamente perseguido. Quando eles se dispersaram, provavelmente as famílias não ficaram unidas, o pai foi para um lado, a mãe foi para o outro, provavelmente eles se separaram dos seus filhos, separaram dos seus amigos. Então era um povo que vivia numa região onde aquela região não era o seu local de origem, não era o seu país, não era a sua cidade, estavam praticamente longe dos seus amigos, separados dos seus familiares. Então viviam uma situação muito difícil, seguindo a Cristo, porém sendo perseguidos por todos. E já falamos aqui que Pedro escreve para essas pessoas, ensinando elas como elas iriam permanecer firmes, mediante tanta perseguição, mediante tanta dificuldade. E a primeira coisa que Pedro fala é para eles lembrarem que eles são eleitos de Deus. Eles são eleitos de Deus, e é isso que nós devemos lembrar. Nós fomos eleitos por Deus. O povo de Israel já tinha essa concepção do que significava ser eleito, porque Israel sempre foi a nação eleita entre todas as nações. Mas agora Pedro estava dizendo para eles que cada um deles individualmente era um eleito de Deus. Não só apenas Israel como um povo, uma nação que foi escolhida por Deus, mas o que Pedro fala, o que o Senhor fala por meio de Pedro, é que cada um de nós que cremos em Cristo fomos eleitos por Ele, escolhidos por Ele desde a eternidade. E isso dá para nós um entendimento maior do amor de Deus, que antes dele criar os céus e a terra, antes dele criar o mundo, antes dele criar o universo, antes dele trazer a nossa existência, Ele nos escolheu. Então Ele nos trouxe à existência justamente para sermos seus filhos, para andarmos com Ele, para sermos o seu povo. E Pedro fala sobre isso. Pedro fala que as dificuldades e as tribulações vão ser normais, vão ser constantes, contrariando a maioria do ensino evangélico moderno de que o cristão não sofre nessa vida. Pedro contraria isso dizendo que na verdade a esperança do cristão não está nessa vida. A esperança do cristão está além dessa vida. Assim como o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto e a esperança deles era o dia que eles iriam entrar na terra prometida, a esperança do povo de Deus é caminhar nesse deserto, entre aspas, o mundo em que nós vivemos, esperando a terra prometida. Qual é a terra prometida? São os novos céus e a nova terra que o Senhor vai refazer para o seu povo. Então, se nós formos ler a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, é a história de um Deus que criou um povo, homens, para fazer desses homens um povo para si, um povo obediente, um povo santo, um povo zeloso, sua propriedade particular. Essa é a história da Escritura. E um povo inteiro, os homens se rebelando contra a palavra de Deus, indo contra o Senhor, e por meio de Cristo, Deus comprando esse povo, resgatando esse povo. Como a gente estudou no sermão passado, a gente meditou e viu que nós éramos escravos do pecado. Então como que o Senhor nos comprou do pecado? Ele, por meio de Cristo, Ele foi lá, pelo seu sangue, nos comprou, do mercado de escravos, lá do pecado, e nós fomos feitos seus servos. A palavra servo significa escravo, nós somos escravos de Deus. E aí eu contei toda a história, como é que se dava a escravidão naquela época, que um senhor poderia comprar um escravo, levar ele para sua casa e adotar esse escravo na sua família. Eu falei que isso era quase impossível de acontecer. Um senhor comprar um escravo acontecia, era comum, mas adotar esse escravo na sua família era algo raríssimo. E a Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus, tá? E fomos feitos seus filhos. Foi dessa forma de
que o Senhor nos comprou. Nós éramos escravos do pecado, Ele nos comprou com o seu sangue, nos trouxe para a sua casa, e não somente isso, nos adotou na sua família, nos fez seus filhos. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Nós vimos na semana passada que eu falei que 1/3 da população na época era escrava, 1/3 da população na época vivia a escravidão, 2/3 da população na época ou foi escravo ou era escravo. Então a escravidão era algo muito comum naquela época. Era comum pessoas terem 200 escravos, comum, bem comum. Uma pessoa que era pobrezinha, ela tinha 20 escravos. Então a escravidão, o mercado de escravos era algo muito vivo na época, era muito comum na época, tá? E então Pedro usa essa linguagem dizendo que nós éramos escravos, nós somos resgatados, nós somos comprados. Para quem estava lendo na época ficava muito claro que eles serviram muito tempo um senhor que era mau, e para um escravo a sua, digamos assim, a felicidade da sua vida, a bem-aventurança da sua vida, o bem-estar dele dependia do quê? Da forma com que o seu senhor iria tratar ele. Se o seu senhor fosse bom, ele ia viver uma vida boa. Se o seu senhor fosse mau, ele estava lascado. Então, todos sabem que ser escravo do pecado não tem nada de bom. E a Bíblia fala que ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Deus. Ou nós servimos ao pecado, ou nós servimos a Deus. Não existe esse negócio de ser livre. Ser livre na Bíblia é ser escravo de Deus. Porque ser livre, na verdade, é fazer aquilo que nós nascemos com a finalidade para a qual nós nascemos. Na verdade, isso significa ser livre. E eu até dei um exemplo bobo, por exemplo, de um peixe. O peixe, ele não voa. Mas alguém seria tolo o suficiente de dizer: ah, mas então o peixe não é livre, porque ele não pode voar. Não, o peixe é livre para fazer aquilo, né, que ele nasceu para fazer. O fato dele não poder voar não quer dizer que ele não é livre. Então eu dei o exemplo de um pássaro, que ele não pode nadar, mas não quer dizer que um pássaro não é livre. Ele nasceu para voar. O Senhor nos fez para Ele. O Senhor nos fez para Ele. O Senhor nos fez para que nós andássemos nos seus mandamentos, nos seus estatutos. O Senhor nos fez para que nós fôssemos bem-aventurados. E ser livre, ser feliz, é obedecer o mandamento de Deus. Os mandamentos do Senhor são bons. Todos eles são bons. Todos os mandamentos do Senhor são bons. E ser livre significa não ser escravo de algo que nos impeça de viver os mandamentos de Deus. Isso é ser livre. Ser escravo é não poder, não conseguir ter algo que nos prende e nos impede de viver para Deus. Isso é ser escravo. E nós aprendemos que o Senhor nos libertou, fazendo assim uma analogia ao povo que foi liberto lá do Egito, do faraó. Pedro, nessa carta aqui, até o verso 22, ele faz paralelos, porque o povo que ele estava escrevendo era, na sua grande maioria, um povo judeu. Então ele faz um paralelo com a história do povo judeu. O povo judeu, quando ele nascia, o pai dele ensinava para ele toda a história das escrituras para ele. O filhinho nascia, ele já tinha uma idade ali de entendimento, ele ensinava: olha, meu filho, quem criou os céus e a terra foi o Deus. Ele se revelou a Abraão, ele se revelou a Isaac, a Jacó. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos tirou do Egito. Nós fomos escravos durante muito tempo. O Senhor levou nosso povo no deserto, nos sustentou. O Senhor nos fez entrar na terra prometida por meio de lutas. Moisés morreu na beira do caminho. Josué entrou conosco. E aí depois os pais contavam, logo depois que a gente entrou na terra, nosso povo não obedeceu ao Senhor. As nações vizinhas nos fizeram escravas. Então era conhecido de todo judeu a história do seu povo, como os gaúchos conhecem a sua história, né? A maioria dos gaúchos conhece a sua história, como é que surgiu o Rio Grande do Sul, as guerras, né? Os maragatos. Então era algo vivo na cultura judaica, saber quem eles eram. Eles foram criados por um Deus que os fez para ser seu povo, e eles conheciam, sabiam que toda a história da escravidão, como eu falei, do deserto, da entrada da terra prometida, e isso era vivo neles, como eu disse. Então Pedro dá os mesmos exemplos.
Pedro diz para eles para que eles não ficassem tristes, para que eles não desfalecessem, para que eles não desistissem de caminhar por causa das perseguições. O povo estava sendo perseguido, mas ele lembrou o povo que eles eram peregrinos. Quando Pedro dizia para o povo que eles eram peregrinos, para eles continuarem firmes, o povo se lembrava do tempo que eles foram peregrinos no deserto também. Deus sustentou eles e fez com que as promessas do Senhor se cumprissem. Quando Pedro estava dizendo para eles que era para eles esperarem uma terra, uma pátria superior, Pedro estava fazendo com que eles lembrassem do tempo em que eles caminharam com tanta dificuldade, mas um dia entraram na terra prometida. E Pedro estava dizendo que havia uma pátria superior, havia um lugar superior que Deus tinha preparado para o seu povo. Então Pedro estava usando de paralelos da história do passado, ensinando eles que na verdade as histórias se repetem sempre. As histórias estavam se repetindo e que Cristo era aquele que veio e cumpriu todas as profecias dos profetas. Porque o povo judeu, ele sabia que um dia viria aquele que iria libertar o povo, que iria trazer paz ao povo, que iria trazer bonança ao povo. E o povo até rejeitou a Cristo, o povo judeu, justamente porque eles pensavam que era um rei que viria. Eles pensavam assim, vai vir um rei, tipo Moisés, assim, que nos liderou, e vai livrar a gente dessa tirania, e vai trazer a paz para a gente. Então Pedro está trazendo um novo entendimento para esse povo, está mostrando para eles que na verdade esse rei que está vindo, ele não é um rei que vai aqui nessa terra subjugar as nações e então estabelecer o reino dele, mas que esse rei é um rei que age pela mudança dos seus corações. E isso é fundamental nessa carta. Pedro está ensinando o povo que que ruim é viver no pecado, e que bom é ter sido perdoado, ter sido comprado por Cristo, ser seu povo, permanecer na sua casa como um escravo adotivo, como um filho, um herdeiro. Então Pedro está dizendo que não importam as dificuldades, não importam as perseguições, porque nós somos filhos de Deus. E assim como um dia o povo de Israel entrou na terra prometida, um dia nós iremos morrer e nós estaremos com Deus. Foi o que ele falou no verso 13, ele diz assim, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, esperem inteiramente na graça que Cristo vai trazer quando ele voltar. Ou seja, a esperança do cristão, a esperança do povo de Deus, é que quando Cristo volte, a promessa de Deus se cumpra. Então aí nós viveremos numa terra de paz, nós viveremos num lugar onde toda lágrima será enxugada, onde não haverá fome, onde o lobo andará com o cordeiro no mesmo caminho, e os novos céus e nova terra. Essa é a esperança do cristão. Nós não temos promessas de imediatismo, promessas que Deus vai mudar agora a situação da nossa vida e que tudo vai dar certo agora nas nossas vidas. Deus pode fazer alguns milagres no presente período, na presente época, assim como Deus fez alguns milagres durante o deserto. Deus deu maná, Deus fez sair água da rocha, Deus fez com que as suas sandálias não se desgastassem, mas o povo nunca viveu no deserto uma vida, digamos assim, próspera. Era muito difícil a vida no deserto. E Pedro estava fazendo essa conexão, mostrando que a nossa vida aqui vai ser difícil, vai ser muito difícil, e que a esperança é inteiramente na volta, na revelação, na graça que Cristo vai trazer quando ele se revelar. Na graça de Deus será trazida quando Cristo se manifestar. É isso basicamente que a gente viu até agora, é isso que a gente meditou até agora, que o cristão, que Pedro estava escrevendo para os cristãos, mostrando que eles eram, que agora estava se cumprindo o máximo, o ápice do clímax da história da redenção, da história da salvação. Finalmente o Messias havia vindo, finalmente o Salvador já tinha vindo, finalmente ele comprou o seu povo para si, mas que eles ainda sofreriam, assim como o povo sofreu no deserto, que eles ainda teriam dificuldade, mas para eles esperarem no dia em que o Senhor voltaria para buscar eles.
e que eles se alegrassem e cuidassem para andar nessa terra de uma forma digna daquele que os chamou. Era isso que Pedro estava dizendo. E ele deu o exemplo falando que Deus é santo, então nós devemos ser santos, né? Porque um povo que espera, um povo que a sua alegria é o dia em que ele vai ser reunido com Deus. Por quê? Porque quando esse povo for reunido com Deus, ele vai ser incorruptível. O que significa ser incorruptível? Ele não vai mais pecar. Quando o Senhor voltar e ressuscitar todo o seu povo, quando Ele nos glorificar, nós não vamos mais pecar contra Deus. Ninguém mais vai pecar contra Deus. E Pedro estava dizendo ao povo que essa devia ser a maior alegria do povo de Deus. O dia em que eles não pecariam mais contra Deus. O dia que eles seriam perfeitos para com Deus. Então, como que um povo que espera isso com alegria, espera isso com grande expectativa, imagina só um povo esperando: eu não vejo a hora de ser santificado totalmente, de viver uma vida plena, perfeita, obedecer a Deus totalmente. Como que essa pessoa, esse povo vai andar aqui na terra? De forma santa. Se realmente o anseio dele é viver na eternidade uma vida de santidade a Deus, logicamente na presente vida dele ele vai ter o mesmo desejo de se santificar. Então Pedro fala: se Deus é santo, sejam santos também. Se vocês são filhos de Deus, e aí ele usa exemplos. Né? Aqui no finalzinho aqui do versículo 17, ele diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro está mostrando que o importante não é não sofrer, que o importante não é ter dificuldade aqui na terra, que o importante não são que os milagres aconteçam agora, que o importante é andar com temor o tempo da nossa peregrinação, porque haverá um dia em que nós estaremos diante do Senhor e Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. É isso que Pedro está falando. Então, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, na verdade, a sua maior preocupação é o quê? Viver uma vida santa diante de Deus. Viver esperando o dia em que eles finalmente serão totalmente santos diante do Senhor, assim como Deus é santo. O povo de Deus, os filhos de Deus, são apaixonados por Deus, e Deus é santo. Então nós, sendo apaixonados por um Deus santo, amando um Deus santo, nós automaticamente amaremos a santidade. Se Deus é santo e nós o amamos, nós vamos amar a sua santidade. E todo aquele que ama o Senhor se santifica a si mesmo. A Escritura nos fala por causa disso. Então Pedro tira os olhos do povo da dificuldade. Pedro tira o foco deles da perseguição e coloca os olhos dele na volta de Cristo e na forma com que eles devem andar. É isso que Pedro está fazendo aqui. Então, ele começa falando no verso 22, como nós lemos aqui: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro está mostrando: agora que vocês conheceram a verdade, né? Aquelas pessoas que receberam a carta, elas já viviam, né, a verdade que tinham aprendido dos apóstolos, como eu falei, tinham aprendido de Paulo, tinham aprendido de Pedro anteriormente, eles já viviam. Então ele diz assim: tendo purificado as vossas almas por meio da obediência. Ou seja, purificado ali tem o mesmo sentido de separado, santificado. Foi o que Pedro disse antes, que nós fomos santificados. No verso 2 do capítulo 1 ele diz assim, que nós fomos santificados para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, nós somos separados, nós somos santificados para o serviço de Deus. Assim como os utensílios que eram usados lá no tabernáculo, a arca, né, e outros utensílios mais, eles eram santificados, eles eram separados para Deus. Então Pedro está falando que o povo de Deus, que aquelas pessoas que estavam recebendo a carta, elas já haviam sido purificadas, porque elas vinham andando naquilo que elas tinham aprendido dos apóstolos. Então aquele povo já vinha andando na obediência àquilo que os apóstolos ensinaram, que foi o que Cristo lhes ensinou.
Então Pedro diz assim: vocês já têm sido purificados pela obediência à verdade. E o que nós aprendemos disso? Que todo aquele que ama o Senhor, ele anda na verdade, né? Ele anda na verdade, e que a palavra do Senhor é o meio pelo qual o Senhor purifica o seu povo. Qual é o meio que o Senhor purifica o seu povo? Pela sua palavra. É como aquela vez que Cristo foi lavar os pés dos discípulos, e aí então foi lavar Pedro, e Pedro falou: não, Senhor, não deixa que tu lave meu pé. E ele falou: então, se tu não deixar que eu te lave, tu não tem parte comigo. Então Pedro falou: então lava todo o meu corpo, Senhor. E aí ele falou: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado, né? Tem outra parte da Bíblia que fala que o homem, ele purifica sua esposa por meio do ensino da palavra, que o marido purifica sua esposa por meio do ensino da palavra. Então a palavra do Senhor é comparada à água, e ela purifica, ou seja, ela santifica. O povo de Deus, ele anda sempre em santificação, e a santificação vem por meio do conhecimento da palavra de Deus, porque é por meio da palavra de Deus que nós conhecemos ao Senhor e os seus mandamentos. Quanto mais nós andamos nos mandamentos de Deus, mais nós vamos amando a Ele e nos apartando de uma vida de pecado. Então, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, Pedro supondo, afirmando que aquele povo já era um povo separado, já era um povo eleito, que enfim, todas as promessas estavam se cumprindo nele, que Cristo tinha resgatado eles, e eles estavam sendo santificados por meio da obediência, ele dá uma ordem àquele povo. Ele diz aqui depois da vírgula: tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Ou seja, o povo de Deus tem a ordem de amar aos seus irmãos. Aqui praticamente ele está falando sobre a igreja do Senhor, porque quando ele fala assim, tendo em vista o amor fraternal, é o amor familiar. Pedro está exortando ao povo que se unam nessa luta contra o pecado, nessa luta contra o mundo, nessa perseguição terrível que eles estavam tendo. Algo que iria fazer com que eles ficassem firmes era amar uns aos outros de forma ardente, de forma fraternal, porque todo aquele que é amado por Deus e recebe tamanho amor que nós recebemos, automaticamente uma das suas obras é o amor ao próximo. Então Pedro diz assim, amai-vos ardentemente uns aos outros, de coração. Ele fala assim, um amor fraternal não fingido, né? Isso significa um amor sincero, um amor real, um amor verdadeiro. Ou seja, o povo de Deus, ele não pode ser falso no seu amor. O amor que Deus ordena que a gente ame o nosso próximo é um amor verdadeiro. Nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo, mas de forma verdadeira, não de forma falsa, tá? No verso 23 ele fala assim: pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqui Pedro, ele está dando um exemplo assim, vocês foram regenerados, ou seja, vocês nasceram de novo, por meio do quê? Por meio da palavra do Senhor. Foi a palavra de Deus que fez com que vocês fossem novamente, fossem regenerados, nascessem novamente. Foi Ele que... O que é nascer novamente? É ter um coração de pedra mudado por um coração de carne. É ter a lei do Senhor escrita nos nossos corações. Como que isso aconteceu? Por meio de uma palavra do Senhor, por meio de uma ordem do Senhor. O Senhor ordenou, em um determinado momento específico no tempo em nossas vidas, que o nosso coração fosse transformado. Então Pedro está dizendo assim, a palavra do Senhor, ela é incorruptível, ou seja, ela é imutável, ela não muda, ela não se deteriora. A palavra do Senhor, ela é incorruptível, ou seja, ela permanece sempre sendo a mesma, tá? Então vocês também devem permanecer incorruptíveis. Vocês devem amar uns aos outros sem se corromperem, porque o mundo se corrompe. O mundo busca o interesse próprio nas suas relações uns com os outros. Mas os irmãos, os filhos de Deus, não. Eles amam sem falsidade, sem hipocrisia. Eles amam de verdade. Então,
aqui Pedro está dizendo que nós devemos agir da mesma em conformidade com a palavra do nosso Deus. Se a palavra de Deus é incorruptível, nós também devemos andar de forma incorruptível. Aqui ele está fazendo um exemplo. Ele está dizendo, da outra vez ele falou o que lá no verso 16? Deus é santo, sede santos. Agora ele está dizendo, Deus é incorruptível. A palavra que gerou vocês, que fez vocês nascerem de novo, também é incorruptível. Vocês devem andar como? De forma incorruptível. É isso que Deus está dizendo, que Pedro está dizendo. Então no verso 23 ainda, ele mostra que a palavra de Deus é viva e permanente, ou seja, ela não vai mudar, né? Da mesma forma, ele dá esse exemplo para que a gente continue permanente nesse caminho e não mude. No verso 24, aqui Pedro está lendo uma profecia do profeta Isaías, na verdade, e ele fala sobre a brevidade dessa vida, como é passageiro, como é rápido o nosso tempo aqui. Pedro está falando isso, e ele exorta os irmãos dizendo assim, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então ele está mostrando que o homem, a vida dele, ela é muito rápida nessa terra. Ele está comparando a erva que nasce no campo, a flor, que logo ela cai, murcha, seca e morre. E ele está mostrando que a palavra do Senhor não é assim. E que nós não devemos viver uma vida onde a gente se corrompe, porque a palavra de Deus ela é incorruptível, Deus não corrompe a sua palavra de forma alguma. E nós não devemos de forma alguma nos corrompermos. Ele está lendo uma profecia que Isaías, lá no capítulo 40, ele profetizou, mostrando ao povo que haveria um dia em que Deus faria exatamente o que estava acontecendo na vida deles. Eu vou ler a profecia, diz assim, consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade será perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Olha que maravilha, Pedro está dizendo, pessoal, Pedro já tinha mostrado isso de várias formas, que as profecias do passado estavam se cumprindo na vida deles. Então ele pega uma profecia de Isaías e diz, vocês lembram quando o profeta Isaías profetizou que haveria um dia que viria um bom pastor e traria paz, guiaria os seus cordeiros mansamente, faria o povo para si, que acabaria o sofrimento. Ele está dizendo, é agora, o Senhor está fazendo isso agora na vida de vocês. Então, ali na última frase, ali no verso 25, ele diz, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, o povo tinha sido evangelizado. O que é evangelho? A palavra evangelho no grego, boas novas. Ele está dizendo, essa é a boa nova que nós trouxemos a vocês. Que finalmente a profecia que foi profetizada há 700 anos atrás está se cumprindo na vida de vocês. Se alegrem, né? O que nós vimos no primeiro sermão, no verso 8, dizendo que nós devemos nos alegrar com alegria indizível, nós devemos exultar. Isso no original ali no grego significa saltar de alegria.
Então, não há nada mais maravilhoso para o cristão do que saber que ele foi escolhido por Deus, que ele é o povo de Deus, que o Senhor guarda a sua fé, que Cristo deu seu sangue por ele, que Cristo nos comprou, nos levou para sua casa, nos adotou, e que ele é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas, e que nós vamos ver para sempre sendo cuidado por esse bom pastor. É isso que Pedro está dizendo para eles: fiquem tranquilos, o bom pastor vai levar vocês a águas de descanso, o bom pastor vai levar vocês a pastos verdejantes. Fiquem tranquilos, a dificuldade vai passar, vocês vão sofrer, mas esse tempo vai passar. A carne de vocês é como a erva, é como a flor do campo, logo ela vai morrer, mas vocês vão estar diante de um Senhor que tem preparado para vocês um lugar de descanso. É isso que Pedro estava dizendo, fazendo com que o povo esperasse nisso, que o povo se alegrasse com isso, e dando um exemplo, mostrando que a palavra do Senhor ela nunca falha. Lendo a profecia de um profeta que profetizou 700 anos atrás, e a profecia do Senhor se cumpriu. Então que eles podiam ficar seguros que tudo aquilo que Cristo falou e tudo aquilo que os apóstolos falaram iria se cumprir também. Então no verso 2 ele ordena: despojando-vos portanto de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. É uma ordem. Despojar significa lançar fora, jogar fora. Então ele arrancar, tirar. Então ele ordena que o povo se despoje, ou seja, jogue fora toda a maldade, que significa impiedade, andar fora da lei, inutilidade, corrupção. Isso é maldade, fazer o mal ao próximo. Que o povo de Deus ele devia lançar isso fora. Todo dolo, ele fala, maldade e dolo significa artimanha, engano, aquela malandragem para conseguir algo, que o povo de Deus não precisava ser malandro, não precisava de malícia, não precisava de artimanha. E ele fala, despojando-vos portanto de toda maldade e dolo, hipocrisias, tá? Que significa falsidade, que eu já disse anteriormente, e invejas. Inveja é o que? Cobiçar algo que outro tem, tá? E toda sorte de maledicência. Por que Pedro está dizendo isso? Porque Pedro, no meio de algo tão lindo que ele está dizendo sobre o cumprimento das promessas do Senhor, ele pega e diz assim: se livrem de tudo isso, se livrem da hipocrisia, se livrem da maldade, se livrem do dolo. Por quê? Porque no tempo da escravidão, quando o povo era escravo lá de um senhor ruim, de um senhor mau, de um mau patrão, como que eles obtinham o favor do senhor dele? Como que eles conseguiam alguns benefícios a mais para que eles fossem mais felizes? Por meio da malandragem, por meio da artimanha. Aquele que sabia fazer algo melhor, ele tinha algum benefício ali servindo o seu senhor. Aquele que conseguia aprender algo de outro escravo, ele fingia uma amizade com ele, aprendia o que aquele escravo tinha para ensinar para ele, então ele oferecia para o seu senhor aquele serviço e ganhava ponto com o seu senhor. Mas Pedro estava dizendo agora que nós tínhamos um novo Senhor, e que esse nosso Senhor, ele só exige o que a gente tem, não o que a gente não tem. Que a gente não precisa ter relacionamentos por interesses um com o outro para que a gente possa ganhar algum benefício com isso. Porque o nosso bem-estar não vai depender daquilo que a gente pode ofertar ao nosso Senhor, mas vai depender da bondade do nosso Senhor para conosco. E Deus é totalmente bom conosco. Nós não vamos mais precisar viver de uma forma a alcançar o favor do nosso Senhor. Nós já alcançamos o favor do nosso Senhor por meio de Cristo. Então ele diz: se livrem desse tipo de prática, desse amor falso, dessa hipocrisia, dessa malícia. Se livrem disso. Se livrem disso, vocês todos vão ser tratados igualmente. É como aquela parábola que um dia o Senhor falou, que veio um homem a uma terra e contratou alguns homens para trabalhar na sua vinha. Então, aquele que tinha sido contratado, o primeiro que trabalhou o dia inteiro, o Senhor foi lá e pagou uma quantia X. Aquele que tinha sido contratado no meio do dia, recebeu a mesma quantia X. E aquele cara que foi contratado e trabalhou só o finzinho da tarde, ele deu a mesma quantia para ele. E então as pessoas reclamaram, e o Senhor, foi Cristo falando essa parábola, ele disse: se eu quero dar o mesmo a todos, que te importa? Mostrando a bondade do Senhor para com todos os seus, independentemente do que eles podem ou não podem fazer. O Senhor vai nos dar
o Senhor vai nos abençoar por causa da sua muita bondade, por causa da sua muita graça e da sua misericórdia. A gente não precisa viver como, por exemplo, vivem hoje em dia os mundanos. Isso acontece muito nos trabalhos. A pessoa ela tenta passar por cima das outras para conseguir favor do seu patrão. É isso que Pedro está dizendo, que nós não precisamos mais ser falsos, que nós não podemos mais buscar interesse nas nossas amizades, mas que a gente deve se amar como irmãos que se alegram de ter um pai bom e cada um usar aquilo que tem de melhor para servir ao seu Senhor. E aí no verso 2 ele dá um exemplo, como ele está falando de família, ele fala assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Aqui Pedro ele diz que nós que nascemos de novo, nós que temos o coração mudado, que agora nós não amamos mais o pecado, somos filhos de Deus, nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O que é o genuíno leite espiritual? É o ensino da palavra, é essa doutrina. Ele está dizendo que sem esse leite espiritual nós não temos crescimento para a salvação. Assim como uma criança, eu tenho uma nenenzinha, 8 meses, todo mundo sabe, e ela não vive sem leite. É impossível ela viver sem leite. Se ela para de tomar leite, ela morre. E quando ela foi recém-nascida, então, a menor chance dela viver sem o leite, porque inclusive ela só tomava o leite. Então é esse o exemplo que Pedro está dando. Sem o leite espiritual, sem essa doutrina, sem o ensino, não tem como viver, não tem como crescer, não tem como se desenvolver. É isso que Pedro está dizendo. Vocês nasceram de novo, então desejem ardentemente. Aqui todo mundo já viu um nenenzinho desejando ardentemente, o leite da mãe dela. Elas ficam desesperadas, desespero total para mamar, e se não der o leite fica louca. Por quê? Porque depende daquilo ali, depende do crescimento da vida dela. Então o mesmo exemplo Pedro traz para a gente, dizendo que se é que já temos a experiência de que o Senhor é bondoso conosco, no verso 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, nós vamos desejar ardentemente esse leite espiritual. Lembra que no sermão passado a gente meditou no verso 17, como eu disse, se invocais a Deus como Pai, e a gente leu lá Romanos mostrando, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então é comum os apóstolos usarem essa linguagem, se, para ver assim, é mesmo, se vocês de fato têm o Espírito de Deus, vocês andam no Espírito, vocês não andam mais em pecados. Então se vocês têm um Pai Santo, andem em santidade. Agora Pedro está dizendo, se vocês perceberam que Deus é bom, no verso 3 do capítulo 2, se é que já tens a experiência de que o Senhor é bom, se vocês têm essa experiência, então logicamente vocês vão desejar ardentemente o leite espiritual. Por quê? Porque todo aquele que realmente conheceu o Senhor e sabe que Ele é bom, ele sabe que o meio pelo qual Deus faz com que a sua bondade, a sua graça, o seu amor seja desfrutado na vida dos seus filhos, é pelo ensino da palavra. Assim como um pai que ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, ele vai ter a melhor, se o seu pai for um homem de Deus e ensinar na palavra do Senhor, ele vai desfrutar das melhores coisas ouvindo o seu pai. E se ele não ouvir o seu pai, ele vai desfrutar das piores coisas que a vida pode oferecer. Então aqui Pedro está dizendo assim, se vocês de fato conhecem e sabem que o Senhor é bom, vocês vão desejar ardentemente o leite espiritual, essa doutrina. Isso vai contra o ensino da maioria das igrejas modernas, que dizem assim, eu não sigo doutrinas, eu sigo a Cristo. Muita teologia, a letra mata. Não, o que importa é o amor. Não conheço muito a Bíblia, o que importa é amar o próximo. Aqui Pedro está dizendo o contrário. Pedro está dizendo, se vocês não conhecerem essa doutrina, se vocês não aprenderem a palavra de Deus, vocês vão morrer. Todo aquele que é filho de Deus, que foi recém-nascido, ele tem um desejo intenso, ardente, louco, por conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o meio que Deus escolheu para se revelar ao seu povo. Deus não escolheu se revelar ao seu povo por meio de anjos.
Deus não escolheu se revelar por meio do seu povo, por meio de sensações extraordinárias. A gente entra aqui na igreja, apaga a luz e todo mundo fica gritando para ver se Deus se revela para eles. Não, Deus já se revelou por meio da sua palavra. Como é que Deus se revelou ao seu povo lá no deserto? Ele chamou Moisés e fez o quê? Moisés escreveu a sua palavra para o povo conhecer a palavra. Como que Deus se revelou a nós agora? Por meio da sua palavra. A forma que Deus escolheu a se revelar a nós, por meio da sua palavra. Então, se eu quero conhecer a Deus, se eu realmente estou esperando no dia em que eu vou conhecer o Senhor face a face, como Pedro falou antes, se eu realmente sou um filho de Deus e estou esperando ansiosamente o dia em que eu vou conhecer de fato o Senhor, se a minha ânsia, se a minha expectativa é conhecer ao Senhor, o que eu vou fazer agora nessa vida? Eu vou ter a mesma ânsia, a mesma expectativa de conhecer ao Senhor. E a única forma que eu posso conhecer o Senhor aqui agora é por meio da palavra. Vai ter um dia que a gente vai ver face a face, vai ter um dia, mas agora é por meio da palavra. Então, se eu realmente estou ansiosíssimo para conhecer o Senhor pessoalmente, e eu tenho escrito aqui agora nesse momento a sua palavra, eu vou procurar conhecer Ele aonde agora? Aqui. Se eu, por exemplo, soubesse que eu vou ver a minha esposa só daqui a um ano, só daqui a um ano eu posso ver ela de novo, e eu realmente estou louco para ver ela, e ela me enviasse 66 cartas, se eu realmente estou louco para ver ela daqui a um ano, eu vou ler todas as cartas de trás para frente, de frente para trás, tudo que ela escreveu, porque o único meio de contato que eu tenho com ela agora são as cartas. É a mesma coisa. Uma pessoa que rejeita a palavra de Deus, que não conhece a palavra de Deus, como que ela vai conhecer a Deus? Se Deus se revela por meio da palavra. Isso vai contra tudo que as igrejas modernas dizem que não, basta o pastor orar, basta. Não, o Senhor vai ser conhecido por meio da palavra. Jesus falou, a minha palavra é verdade. Jesus falou, os pais de vocês comeram lá o pão que comeram no deserto e todos morreram. Ele falou, mas eu sou o pão da vida, e quem come da minha carne nunca mais morrerá. Eu sou o pão da vida. Todo aquele que come da minha carne não vai morrer. E ele fala assim, no verso 4, chegando-vos para ele quem? Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedro está dizendo, se vocês devem ter um desejo ardente pelo leite espiritual, pela sã doutrina, se é que vocês conhecem que o Senhor é bom, então vocês devem chegar a Ele, vocês devem chegar a Cristo. Por quê? Quem é Cristo? Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cristo é o Logos em grego significa palavra. Cristo é o discurso do pensamento de Deus. Deus quis se expressar ao mundo e Ele se expressou ao mundo de forma exata por meio de quem? Por meio de Cristo. É como se as próprias palavras de Deus se fizessem carne em Cristo. A Bíblia fala que Cristo é a expressão exata do seu ser. Então, se nós queremos conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus, nós devemos ouvir a Cristo. É o próprio discurso de Deus. Por isso Pedro disse, chegai-vos a Ele. Vocês querem ouvir a Deus? Vocês têm sede de conhecer a Deus como criança recém-nascida? Cheguem-vos a Cristo, cheguem-vos a Ele. Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é o próprio discurso de Deus. É por isso que é importantíssimo estudar a palavra, porque tudo que tem aqui no Novo Testamento foi tudo que Cristo ensinou para os apóstolos escreveram. Então, se nós queremos ouvir a voz de Deus, ouçam a palavra de Deus. É inútil ficar dentro de um quarto dizendo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Vai para a Bíblia, está aqui a voz do Senhor, aqui toda. E por que ele fala assim, chegando-vos para Ele, e dá um exemplo assim, a pedra que vive. Por que ele fala isso? A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Porque a pedra, ele está dizendo assim, o fundamento, o alicerce que vive. Quando a gente vai fazer uma obra, a primeira coisa que a gente faz é lançar a primeira pedra, lançar o alicerce. Ele está dizendo que tudo o que o Senhor faz, olha o que Pedro está dizendo, que tudo o que o Senhor faz, Ele estabelece por meio da sua palavra. Como que Deus criou os céus e a terra? Por meio da sua palavra. Como que Deus estabeleceu uma comunhão com o seu povo? Por meio da sua palavra lá com Moisés.
Como que Deus agora, Ele faz com que os filhos de Deus sejam revelados e tenham seus corações mudados, e tenham o Espírito dele sobre cada um, e sejam ressuscitados por meio da sua palavra. A palavra é o fundamento de Deus, é a pedra, a primeira pedra. E Ele fala que sim, os homens o rejeitaram, mas para Deus Ele é eleito e precioso. No verso 5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Então vamos parar aqui, para ser de sacerdócio santo, né? Nós mesmos como as pedras que vivem. O que ele está dizendo? Que o povo de Deus que ouve a palavra do Senhor, eles se tornam também pedras, aonde o Senhor está edificando a sua casa espiritual, o lugar onde Ele habita. Isso aqui é maravilhoso. Tem algo aqui muito precioso por trás desse texto aqui que Pedro escreveu. Vou dizer por quê. Qual era a maior obra que os judeus conheciam? A maior obra que os judeus conheciam era o templo. O templo de Salomão era a coisa mais linda da face da terra, e era a maior obra que o povo judeu conhecia, e era o meio pelo qual Deus estabeleceu a comunhão dele com o povo. Como que Deus tinha comunhão com o seu povo? Tudo era em volta, em torno do quê? Do templo, né? Tinha um sacerdote no templo, e lá eles ofereciam sacrifícios, lá eles faziam orações, lá eles faziam tudo era em volta do templo, tá? Mas Pedro está dizendo aqui que o templo não se compara com a igreja, com a obra que Deus está fazendo em cada um de nós. Pedro está dizendo, Pedro se relacionava com o povo pelo templo. Não se relacionava? Sim, Pedro se relacionava. Mas agora Pedro está dizendo que o Espírito do Senhor não fica apenas, agora ele está em cada um de nós. Por isso nós somos pedras vivas, porque nós temos o Espírito vivo de Deus dentro de nós. Ele está dizendo assim, havia uma profecia que dizia que a glória da última casa seria maior do que a primeira. O que significava isso? É isso que eu estou dizendo. Que a glória do templo de Salomão era tão grande, por exemplo, o teto inteiro do templo era de ouro, do chão aos pés era cedro em volta. Então a obra era tão gloriosa que as pessoas olhavam o templo e ficavam admiradas, elas ficavam, nossa, que é isso? E o profeta dizia assim, a última casa, a glória da última casa, ela vai ser maior do que a primeira. Pedro estava falando de qual casa? Nossa, quando Jesus falou, derrubem esse templo e eu vou construir ele em 3 dias de novo. Jesus não estava falando que ele ia construir o templo de Salomão de novo, o templo de novo. Ele estava dizendo que se destruíssem o segundo templo, que não era de Salomão, aquele templo que existia na época, ele ia restaurar ele em 3 dias, ou seja, com a ressurreição dele, ele ia fazer com que os homens fossem templos do Senhor, e não precisaria mais daquele templo, porque Deus habitaria em cada um de nós. É isso que Cristo estava falando. Então, por que é precioso isso aqui que Pedro está dizendo aqui, que nós somos pedras que vivem, somos edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo. Ele está dizendo, Pedro, que chegou agora o momento em que Deus estava habitando no meio do seu povo, não mais no templo, mas no meio do seu povo, não mais lá para o meio dos sacerdotes, mas com o seu povo, e que o alicerce dessa obra é a sua palavra. Lá quando fizeram o templo de Salomão, teve um alicerce que fizeram na construção lá do templo de Salomão, um grande alicerce, né? E o templo foi glorioso. E ele está dizendo que agora, para que ele possa fazer cada um de nós uma casa espiritual, fazer a sua igreja, um edifício, edificar a igreja, ele tem como Cristo a primeira pedra, a pedra de alicerce, a pedra da esquina, a pedra mais importante. E não Cristo apenas, a sua pessoa, o seu ensino, tudo aquilo que ele falou. Ou seja, ele está dizendo assim, pessoal, ele já tinha falado antes o exemplo da terra prometida, que todo mundo esperava a terra prometida e aquilo era a coisa mais gloriosa do universo. Ele está dizendo assim, tão gloriosa como a terra prometida é o templo, não era o templo? E todo mundo devia pensar, poxa, o templo era sensacional. Pedro está dizendo assim, pois agora a obra superior está sendo feita aqui em vocês são templos de Deus.
Os caras deviam ficar pensando: puxa, nós somos templos de Deus. Sim, sim, sim. E sabe como que Deus faz esse templo? Como Deus faz esse templo? A primeira obra, a primeira pedrinha que ele lança do alicerce é tudo que Cristo ensinou. Então, se vocês querem ser templos gloriosos aonde Deus habita, vocês devem atentar para quê? Para a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é o meio pelo qual Ele estabelece todas as suas obras. Eu já dei o exemplo lá de quando Deus fez comunhão com o seu povo no deserto. A primeira coisa que Ele fez foi dar a sua palavra ao povo. Então Pedro está mostrando que existe algo muito superior ao passado, e que Deus, da mesma forma como no passado usou da sua palavra para estabelecer essas coisas, agora novamente eles deviam atentar para Cristo especificamente, porque Cristo sim era o verbo de Deus, o Logos, o discurso daquilo que Deus pensou. E ele diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Ele está dizendo aqui que nós agora somos sacerdócio santo. Eu poderia ficar aqui um tempão falando sobre como que era o sacerdócio antigamente, mas basicamente o sacerdócio tinha uma característica principal: apenas os sacerdotes podiam estar diante de Deus, apenas os sacerdotes tinham comunhão com Deus. Então Pedro está realmente levando para a linguagem do Antigo Testamento, para o templo, e mostrando: vocês são o templo agora, e vocês também são sacerdotes. Imagina, olha a maravilha disso. Deus escolheu apenas uma tribo de Israel para ser sacerdotes. Só a tribo de Levi podia ser sacerdote. Só uma linhagem específica podia oferecer sacrifícios para ele, ter comunhão com ele. E agora ele está dizendo assim: agora todos vocês têm comunhão com Deus. Lá no templo, para entrar no Santo dos Santos, o lugar onde a presença gloriosa de Deus se manifestava, era só o sumo sacerdote. E agora ele está dizendo: essa presença gloriosa habita em cada um de vocês. Vocês são o templo, vocês são a arca da aliança, vocês são aonde a glória de Deus está sobre vocês. Vocês estão com a presença de Deus em vocês, e vocês também são sacerdotes agora. E por isso que ele fala: a fim de oferecer sacrifícios espirituais, porque antigamente só o sacerdote poderia oferecer sacrifícios, e agora vocês também são chamados a oferecer sacrifícios espirituais, assim como o sacerdote oferecia naquela época, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então ele está ensinando que assim como o sacerdote poderia oferecer sacrifício diante de Deus, agora todos nós somos sacerdotes, nós somos templos, a glória de Deus está sobre nós, e nós devemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E oferecer sacrifícios espirituais a Deus é viver uma vida de santificação. É isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo: tentem imaginar a glória para as pessoas que estavam lendo isso. As pessoas que sempre ouviram falar do templo, elas estavam ouvindo agora que elas eram o templo. As pessoas que sempre ouviram falar da bondade de Deus com alguns pouquíssimos homens que puderam ter contato com a sua glória, que eram sacerdotes, e eles ouvindo que agora eles eram sacerdotes todos. Pouquíssimos homens poderiam oferecer sacrifício a Deus, e agora Pedro dizendo que nós poderíamos oferecer sacrifício a Deus. Nós tínhamos comunhão com Deus. Imagina esse povo ouvindo isso, e o povo pensando no tempo em que de forma gloriosa Deus sustentou o povo no deserto, lá pelo maná, pela rocha saindo água. E Pedro dizendo que a mesma coisa estava acontecendo agora com eles. Eles não precisavam mais lembrar do passado como se fosse algo maravilhoso, superior. Pelo contrário, eles estavam vendo que em Cristo era muito superior ao que eles estavam vendo. Eles não precisavam mais ficar pensando: quando Deus levantou Moisés e deu a sua palavra para Moisés e falou com o povo, agora Deus usou Cristo e falou com eles. E eles ficaram: puxa, quando Deus entrou lá, levou o povo para a terra prometida, vocês agora têm uma terra prometida esperando vocês. Pedro estava mostrando que tudo aquilo do passado era muito mais glorioso em Cristo. Eles deviam se alegrar com isso. E ali no verso 6, ele lê outra profecia, tá? Está no capítulo 28 de Isaías. Ele diz assim: pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Então, essa aqui era uma profecia que estava lá no livro de Isaías, como eu falei, no capítulo 28. O profeta, ele deixa claro, no verso 16 ele diz:
Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, o vosso acordo com a lei não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Aqui o profeta está sentando a lenha no povo, dizendo que qual era a maior prova? Vamos lá, qual era a maior prova que o povo era rebelde contra Deus no passado? Não ouviam a palavra de Deus. Qual era a maior prova que eles eram muitíssimos rebeldes contra Deus? Porque os profetas constantemente falavam a palavra de Deus e eles faziam o quê? Rejeitavam. Por que o povo se tornou de novo escravo depois de entrar na terra prometida? Porque não ouviu a palavra de Deus por meio de Moisés e porque não ouviu as exortações por meio dos profetas. Então, aqui o profeta está profetizando sobre o dia em que Deus enviaria uma pedra da esquina, uma pedra angular, que seria o fundamento e a base da aliança nova dele que ele faria com o seu povo. E que a prova, aquilo que determinaria que alguns homens seriam reprovados, seria o quê? A rejeição dessa pedra. O que os judeus fizeram quando Cristo veio? A Bíblia fala, veio para os que era dele, mas eles não quiseram, né? Então, a maior prova digamos assim, o julgamento maior virá justamente sobre aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. Então, aqui essa profecia do profeta estava dizendo que Deus iria enviar um castigo terrível sobre a nação, porque eles não ouviam a palavra de Deus. E Pedro está usando o mesmo argumento aqui. Pedro está usando assim, ouçam o que Cristo está dizendo. Ouçam o que os apóstolos, ou leem essa carta como o próprio Cristo escreveu, o que ele está dizendo. Se vocês rejeitarem a palavra de Deus, vocês vão ser esmagados, assim como o povo do passado. Se Deus não teve misericórdia daqueles que receberam a sua palavra por meio de anjos dados no Sinai, muito mais castigo virá sobre aqueles que não quiseram ouvir o próprio Filho de Deus falando. É isso que Pedro está dizendo. E no verso 8 ele diz: pedra de tropeço e rocha de ofensa. Por que pedra de tropeço e rocha de ofensa? Porque para aqueles que rejeitam a Deus, Cristo é apenas isso, uma pedra de tropeço, é algo que os ofende. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então fica claro aqui Pedro mostrando que aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que aqueles que rejeitam a Cristo, a própria palavra de Deus personificada, encarnada, eles estão rejeitando o próprio Deus. Isso para a gente tem que ser muito... a gente deve ficar muito atento a isso. Porque se nós não ouvimos a palavra de Deus, nós não damos atenção para o que o Senhor fala na sua palavra, nós rejeitamos aquilo que Ele fala, nós não obedecemos seus mandamentos, na verdade isso só está provando que nós não somos seus filhos. Pedro está deixando claro, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, aqueles que guardam a palavra do Senhor, são seus filhos. Como Cristo falou para os fariseus: vós não escutais as minhas palavras, porque não sois das minhas ovelhas. Se fosseis das minhas ovelhas, escutariam minhas palavras. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas vocês não são das minhas ovelhas, Pedro dizendo. Então, quando Deus Ele firmou uma aliança com o seu povo, e o que sustenta essa aliança é a sua palavra, e o que traz a certeza de que nós somos o seu povo é a observância a essa palavra. É isso que Pedro está dizendo. E a última palavrinha dele aqui, depois da vírgula do verso 8, é de tremer de medo quem tem temor, porque ele diz assim, para o que também foram postos. Olha só, para o que também foram postos. Ou seja, ele está dizendo que justamente esses que não são filhos de Deus, a palavra de Deus vem para eles justamente para que eles tropecem, para que eles não tenham desculpa que Deus falou com eles, que Deus não avisou eles. Justamente a reprovação
A rejeição de Deus sobre alguns homens se vem por parte do quê? De Deus colocar a palavra de Deus diante deles e eles rejeitarem a palavra de Deus. É o que diz lá em Tessalonicenses 2, diz assim, visto que não amaram a verdade, vos entreguei a mentira. Eu estava conversando com um irmão hoje e falei, algumas pessoas que eu ligo constantemente e me proponho a visitar constantemente para ensinar a palavra e eles rejeitaram. Eu disse, esses não vão ter desculpa diante do Senhor, porque a palavra se tornou algo de tropeço. Eles ouvem a palavra e eles não querem seguir a palavra. Se tornou algo que reprova eles, porque se eles nunca tivessem ouvido a palavra, eles não poderiam ser reprovados. Eles até poderiam ser reprovados pelo pecado eles andam, mas isso só revela a maldade do coração do homem, que ele quer rejeitar a palavra de Deus. Ele não aceita a palavra de Deus, ele não quer ouvir, não quer entender. Isso é um alerta para a gente, é um alerta para o povo de Deus, porque Pedro está mostrando aqui, vamos lembrar do que Pedro está falando, ele está ensinando o povo a permanecer de pé como filhos de Deus em santidade. E ele está mostrando que a santidade provém de ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não temos anseio e desejo para ouvir a palavra de Deus, isso é preocupante para o povo de Deus. Um povo que não se interessa em ouvir a palavra, um povo que não se interessa em conhecer a Deus por meio da palavra, um povo que não separa tempo para estudar a palavra. Porque se nós amamos a Deus, nós vamos amar o quê? Os seus mandamentos. Onde é que estão os seus mandamentos? Estão na Escritura. É impossível a gente ter comunhão com Deus sem a palavra. E hoje as igrejas modernas estão assim. Palavra é muito pouco. Ensino da Bíblia é muito pouco. Ficar 1 hora ouvindo o sermão, se pregar 1h30, o pessoal dorme, o pessoal sai correndo. Porque a falta de amor à palavra de Deus. É o Senhor que está falando por meio da palavra. Não é um homem que vai ali na frente e está falando. Essas coisas que Pedro está ensinando aqui, ele está dizendo claramente para o povo. O povo inteiro pereceu no deserto por não ouvir Moisés. O povo inteiro pereceu lá, foi feito escravo por não ouvir os profetas. E agora como é que o povo vai perecer? Por não ouvir a Cristo, por não ouvir as suas palavras. Então, que isso seja para a gente uma forma de aviso, para que a gente realmente sonde os nossos corações e veja se realmente a gente é o povo de Deus. Nós temos que amar a sua palavra e conhecer sim a Deus profundamente. Conhecer a Deus profundamente. Não apenas de ouvir falar, mas conhecer a sua palavra. Quando eu digo a sua palavra é a Bíblia, conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia. O povo que conhece o Senhor fará proezas, a palavra diz. A Bíblia diz que o povo peca por falta de conhecimento. O meu povo perece, o profeta Oséias falou, porque lhes falta o conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras, Jesus falou, e nem o poder de Deus. Então, é muito maligna a ideia que pregam hoje de que não se deve conhecer, não se deve estudar, não se deve fazer uma teologia, não se deve... que Deus ele fala por meio do Espírito. É maligna essa ideia, totalmente maligna. O que Pedro está nos dizendo é que tudo o que Deus faz, ele faz por meio da sua palavra, e que a obra que ele está fazendo em nossas vidas, ele vai fazer por meio da palavra. Amém?